Antes, não esqueço, assim, se eu não começar a gravar agora, eu esqueço depois. E vou compartilhar a tela do Moodle aqui comigo, para a gente ver essa escala. A gente pode começar por aí. Cadê? Está aqui. Eu coloquei errado ali, o seu? O nosso é o último do dia 23 aí, e tá como ótica de Fourier. Ah, eu esqueci de atualizar, João. Tá, beleza. Mudamos agora. Alguém mais vê algum problema? Professor, Oi. aqui é o Irã, eu sou do e, tipo, você comentou que estava precisando de uma dupla para o dia 25, para o horário não ficar muito apertado. Se ninguém mais pediu, a gente pode mudar para o dia 25 a apresentação. Sim, eu acho que fica mais folgado, né? Porque 5. Peraí, deixa eu mudar aqui. Uma coisa cada vez, Irã. Irã, João Vitor, qual que era o tema mesmo? Era fotodetectores? É polarimetria. 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 Tá. Ok, segunda parte, desculpa, Irã. Sim, porque está com 6 grupos aqui apresentando no dia 23, 5 no dia 18, por enquanto, e no dia 25 só tem 4. Se vocês quiserem mudar para o dia 25, acho que fica mais equilibrado. 5, 5 e 5. Pode ser? Por mim, tranquilo. João também está de acordo? Tranquilo, professor. Por que fazer antes que você pode fazer depois, né? Vou começar. Olha, eu coloquei a ordem de apresentação aqui meio no sorteio, tá? Se vocês quiserem alterar alguma coisa, para mim, sem problema nenhum. Eu tentei colocar uma ordem meio lógica, não sei porque tem gente falando sobre o mesmo tema, né? Ótica de Fourier, o Gabriel Bordoni, por exemplo, Sabrina e Luiz Cláudio vão falar sobre ótica de Fourier também, mas aí um quer num dia, outro quer num dia, mas não tem problema, né? Mas aí eu coloquei assim, um logo depois do outro. Fotodetectores, eu acho, não tem algo a ver com os tais fotônicos, mas podemos mudar a ordem sem nenhum problema, tá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Podemos ficar assim? Quem cala consente, então a gente fica assim. Gente, as apresentações, eu não sei quais são as dificuldades técnicas de vocês. Dificuldades técnicas que eu digo é o seguinte, assim, o que eu pensei das apresentações é que vocês podem fazer como eu estou fazendo aqui, né? Eu estou apresentando aqui e aí eu compartilho a tela. Vocês também podem compartilhar a tela, quando eu autorizo, é claro, né? Porque eu sou o host aqui do encontro, mas assim, por exemplo, nesse momento está autorizado. Se alguém quiser tentar, pode ser, mas não tem todo mundo, não, senão vai fazer uma zona, né? O que eu pensei era isso, a princípio, assim, vocês compartilham a tela e me mostram slides, mostram-me não, né, para todo mundo, para todos nós, menos, slide de PowerPoint, PDF, ou vai escrevendo na tela, igual eu faço aqui nas aulas, do jeito que vocês preferirem. Eu não sei qual é a dificuldade técnica, se vocês têm alguma dificuldade técnica de fazer isso. Então, se alguém quiser testar ou tiver algum problema, é só me falar, tá? E a gente tenta uma outra solução. Olha lá, o João Vitor tentou, agora a gente está vendo todos os e-mails dele lá. Para parar de compartilhar, é só ir no Stop Share. Você vai mexer aí, você vai achar um Stop Share. Isso. Tá vendo? Funciona. Então, beleza. Pelo menos uma apresentação está testada. E eu estou deixando assim, eu pedi para fazer apresentações de 12 minutos para deixar 3 minutos para a gente fazer algumas perguntas. Eu gostaria que todo mundo fizesse pergunta. Tá? Quem fizer pergunta ganha um ponto extra. Não pode ser uma pergunta boba, assim, qual que é o seu nome mesmo? Não, não pode não. É uma pergunta sobre o assunto, é uma pergunta legal. Esse é um esquema de conferência, mais ou menos, né? Uma conferência com muitas palestras. Pode ser que atrase um pouquinho, como 12 minutos de apresentação, isso.
Apresentação 12 minutos. Planeja para 10 que você vai gastar 12. Eu sei que o tempo é muito curto, mas assim, é muita gente. E é assim, gente, conferências é muito comum você ter que apresentar, a não ser que você seja uma palestra convidada, muito provavelmente você vai fazer uma apresentação oral e você vai ter isso, 10 minutos, 12 minutos. Já fui em conferência que tinha 5 minutos, era tanto trabalho, né, que você tinha 5 minutos só para falar. Você põe os pontos principais, né, e vai ter o trabalho escrito. Quem se interessar pela sua apresentação, pelo assunto, pode te pedir o trabalho escrito. Como o trabalho é de autoria de vocês, eu não vou compartilhar o trabalho todos com todos, não, tá? Eu estou considerando assim, ó, o trabalho do João Vitor e do Irã, por exemplo, falaram aqui, é deles. Eles vão me mandar, eu vou avaliar, e tá ok, eu só uso com a permissão deles, o copyright é deles. Então, se alguém falar, não, esse trabalho deles está muito legal, eu queria dar uma olhada mais detalhada, aí pede para eles uma cópia ou discute o assunto. Ok? Um outro esquema que eu pensei também, assim, se alguém tiver algum problema para apresentar, pode ser filma, né? Põe o celular lá, filma você apresentando e na hora da apresentação passa o vídeo, me manda o vídeo, a gente passa. Vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. Ok? Bom, acho que tem mais coisas no chat aqui. Ok, tá bom. Tá, vamos voltar então, vamos para a aula. Se tiver mais alguma dúvida, a gente pode conversar de novo no final, não? Da aula. Mas vamos lá, é o último assunto que eu queria falar com vocês. Deixa eu botar minha tela, meu quadro negro aqui, né? Vamos lá, ó. Que é essa parte de ótica de sólidos, né? Agora em meios condutores. Estou fazendo só uma introdução nos assuntos, nos tópicos assim, mais básicos de ótica de sólidos, para deixar um curso mais completo. A ideia desse curso de ótica, no meu entendimento, é um curso fundamental, né? Faz parte da grade curricular assim, no aspecto fundamental, não é um curso tão especializado. Então, a gente tem que ver os pontos fundamentais. Sim, nós estamos fazendo só um tratamento clássico dessa ótica de sólidos e só o comecinho mesmo. Tá? Mas, com isso aí, eu acho que a gente cobriu os tópicos mais importantes de ótica todo, incluindo ótica de sólidos, que deixa vocês preparados para ou aprender sozinhos ou fazer um curso mais avançado. Tá? A formação fundamental está aí. O que a gente fez, então, né, até agora, a gente está fazendo um tratamento clássico de ótica de sólidos. A gente escreveu as equações de Maxwell num meio material, né, aí considerando que esse meio pode ter polarização, pode ter corrente elétrica, aí a gente combinamos as equações de Maxwell e chegamos numa equação de onda que é assim, né? A equação de onda que a gente tinha no vácuo antes são só esses dois primeiros termos aqui, né, igual a zeros, derivadas espaciais do campo elétrico, derivada temporal do campo elétrico, isso aí dava zero. Agora a gente tem esses dois termos, um envolvendo a polarização do meio, ou quantidade de polos elétricos que eu tenho por unidade de volume, e outro termo envolvendo a condutividade, a corrente elétrica, né? A densidade de corrente J. Aí, na última aula, a gente falou, vamos considerar primeiro meios dielétricos, meios que são não condutores, são isolantes. Então, o termo da densidade de corrente, o J, né, é zero, aproximadamente 0 a 0, em geral posso considerar como zero mesmo, uma boa aproximação, e a nossa equação de onda fica reduzida só isso aqui, só tem o termo da polarização. Aí, para seguir em frente, eu preciso de uma expressão que relacione a polarização com o campo elétrico. A gente sabe a definição de polarização. A definição de polarização, né, é a densidade de polos elétricos. Então, cada dipolo elétrico é aqui, menos E, que é a carga do elétron, vezes R, que é o tanto que eu desloquei essa carga da posição de equilíbrio. A gente está tratando como se fosse os elétrons estão mexendo.
Quando é polarização, pode ser... Eu estou separando os centros de carga nas moléculas, né? As cargas positivas estão separando das cargas negativas de um tanto R, e o tanto de carga que desloca para cada menos E de carga, eu tenho esse deslocamento aqui. E N grande aí é a densidade de polos elétricos que eu tenho, né? Quantidade de polos elétricos por unidade de volume. Isso é a definição de polarização, né, que aparece na equação de onda ali que a gente obteve, né? Então, vou colocar mais um tracinho aqui, que isso é uma definição de polarização. Bom, mas eu preciso... Então, se eu souber como que R, né, a posição, a separação desses polos, o tamanho de polo varia com o tempo, eu tenho uma relação, dependendo do campo elétrico, né, quem provoca essa separação R é o campo elétrico. Agora, a gente tem um campo elétrico dinâmico, na minha onda eletromagnética que está se propagando no material, é um campo elétrico oscilante, né? Então, eu tenho que escrever a equação de movimento dos elétrons, foi o que a gente fez, né? Escrever uma equação de movimento dos elétrons, que é essa aqui, né? Eu aplico um campo elétrico E, estou fazendo uma força menos carga, menos Ezinho, né? Vezes o campo elétrico, e aí eu tenho um termo que é massa vezes aceleração, né? Um termo que é, digamos, a força de atrito, né? Que é proporcional à velocidade, vai introduzir uma dissipação de energia, e uma força restauradora, K grande vezes R, né? Que tende a fazer as cargas voltarem à posição de equilíbrio. Eu vou rever essa conta que a gente fez na aula passada, porque o que a gente vai fazer hoje, não, é muito parecido. Então, a gente vai ganhar tempo, na verdade, não só relembra o que a gente fez na aula passada, mas aí vai ficar mais simples da gente fazer o desenvolvimento de hoje. Na aula passada, nós temos para meios dielétricos. Hoje, a gente vai fazer para o outro caso limite, né, que é os meios condutores. Então, eu vou desprezar o termo de polarização e considerar só esse termo dJdt. E o raciocínio é muito similar. Mas vamos aqui, continuando essa nossa revisão, né? Resolvendo essa equação aqui, a gente acha... Essa equação é a mesma equação de um oscilador harmônico amortecido, né, e forçado. A força elétrica está forçando. Então, a solução é uma função R, né? A posição R varia no tempo dessa forma, né? Depende do campo elétrico. Aí eu volto com essa expressão para R. Na expressão para polarização aqui, eu tenho uma expressão que vai me relacionar a polarização com o campo elétrico, que vai ser essa expressão aqui. Aqui, para a expressão da polarização, que tudo que eu fiz foi pegar o R aqui, né, e levar nessa definição da polarização, que está aqui. Bom, mas eu fiz um pouco mais, né? Eu defini, apareceu esse ômega zero aqui. Ômega zero eu defini como sendo a raiz quadrada do K grande sobre M. É a frequência natural de oscilação dessa carga elétrica menos E. Então, a gente vê que tem uma ressonância aqui quando a frequência... isso aqui vale, né? Essa solução aqui é a solução estacionária. Essa aqui é a solução com o campo elétrico, que é a função da posição e do tempo, sendo esse E que apareceu aqui na expressão para o R, né? Vezes exponencial de menos I ômega t. Se a solução, eu tenho duas soluções para essa equação de movimento. Eu tenho uma solução que é um transiente que decai rapidamente no tempo, e tenho essa solução R que está escrito aqui, que é a solução depois de um tempo grande. Grande pode ser em milissegundos, microsegundos, né? Depende desses valores de constante amortecimento, constante restauração K. É a mesma coisa do oscilador harmônico forçado amortecido, mas é uma solução que vale para um campo elétrico, né? O campo elétrico que aparece na expressão aqui é um campo elétrico que varia no tempo harmonicamente, com E menos I ômega t. E a solução estacionária é a solução que o R
varia no tempo também. Para chegar nessa solução, eu supus que R também varia no tempo, né? R é um R inicial, chamado de R0, né? Tem uma amplitude e é um E menos I ômega T. Ele não está inteiramente correto, não, porque esse R aqui depende da posição, né? É um R de R. Cada posição tem uma amplitude de vibração diferente dentro do material. Bom, mas então eu vou com essa relação agora de polarização no campo elétrico, eu posso colocar ela nessa equação de onda, né? Nessa equação de onda que envolve só o termo de polarização, essa que está aqui em cima. A minha equação de onda, então, vai ficar assim. Quase chegando no final da revisão já, tá vendo? Vai ficar desse jeito, né? E eu sei a solução disso, né? O Laplaciano do campo elétrico é igual uma constante, que é tudo isso que está aqui, 1 sobre C2 vezes esse parênteses, tudo isso aqui são constantes, né? Por um dado valor de ômega, vezes a derivada segunda do campo elétrico no tempo. Então, a solução é uma onda harmônica, né? Solução formalmente análoga ao que a gente fez no vácuo. É isso aqui. Só que esse K esquisito que aparece aí, né? Acho que foi o Matheus, né, que deu o nome de super K para ele, esse K que aparece aqui dentro, ele é um número complexo agora, porque essa constante que aparece multiplicando a derivada segunda do campo elétrico no tempo é uma constante complexa. Olha o imaginário aqui, né? O I imaginário aqui. Esse K, para que esse campo elétrico que eu escrevi aí seja solução da equação que está logo acima, é preciso que esse super K ao quadrado seja dado por essa expressão aqui, ó. Então, é um imaginário, né? O I está aqui, tá? Isso aí tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, eu posso escrever esse super K como sendo uma soma de uma parte imaginária, uma parte real e uma parte imaginária. Não? Um super K é um Kzinho mais um I alfa. É um número complexo esse super K. E aí, se eu levar o super K escrito dessa forma na equação para o campo elétrico, aí a gente enxerga melhor a física do que está acontecendo aí. Né? O campo elétrico escrito em termos desse Kzinho e esse alfa, né? A parte imaginária I alfa multiplica com esse I aqui, vai dar uma exponencial real, uma exponencial decrescente. Eu fico com essa expressão do campo elétrico, né? Deixar ela grandona mesmo, que ela é importante, né? Olha, eu tenho uma onda harmônica, elevado aí Kzinho, esse Kzinho aqui é real, né? Kzinho Z menos ômega T, uma onda das tradicionais nossas, uma onda harmônica viajando na direção Z, né? Oscilando com frequência ômega, mas a amplitude dela, que é o E0, E a menos alfa Z, é uma amplitude que decresce exponencialmente com a distância. Como a irradiância, né, a intensidade da onda é proporcional à amplitude ao quadrado, a intensidade dessa onda eletromagnética aqui, ela decai exponencialmente com a distância, com a penetração no material. Intensidade ou irradiância, né? Estou usando como sinônimos aqui, embora o termo correto seja irradiância. É proporcional a um E0 ao quadrado, mas à medida que Z vai aumentando, à medida que eu vou entrando no material, né, eu vou decaindo a amplitude exponencialmente no tempo, com uma constante de decaimento que é o 2α. Esse 2α, então, é o que a gente chama de coeficiente de absorção. A gente está perdendo energia, né? Irradiância é a quantidade de energia por unidade de tempo, que está chegando numa unidade de área, não? Então, eu estou perdendo energia, essa energia está sendo absorvida pelo material. 2α é o que a gente chama do coeficiente de absorção, vai ser uma característica do material, desse dielétrico lá que a gente está estudando. O princípio é um meio transparente, né, mas ele está absorvendo um pouco. Né? Bom, a gente pode colocar isso de uma forma mais legal se a gente definir um índice de refração complexo, que vai ser um super N,
Vou definir um índice de refração complexo. Agora que entrou a ótica, né? Por enquanto estava eletromagnetismo aqui, agora vamos ver. Índice de refração é ótica, né? Esse índice de refração complexo tem uma parte real e uma parte imaginária. Eu posso relacionar ele, como a gente fez na aula passada, né, com esse super capa aí. Vamos copiar e colar aqui, né? Quase tudo tirado da aula passada. É o C sobre ômega vezes o kappa. Dá para ver que isso aqui é um índice de refração mesmo? Porque, olha, na hora que eu colocar essa expressão para o super K aqui, né, o K mais I alfa, então C sobre ômega vezes o super K, já copiei, agora eu copiei e agora eu colei. Não? Vai ser C sobre ômega vezes o... Isso. C sobre ômega vezes o Nzinho, esse Nzinho que é a parte real do índice de refração complexo, mais C sobre ômega vezes esse outro K, que é esse K esquisito que eu estou chamando de kappa. Esse kappa é o coeficiente de extinção. Eu vou chamar... Vou colocar uma cor diferente. Então, a gente vai chamar... E a maneira tradicional mesmo, né? Esse N pequeno aqui eu chamo de índice de refração. É o que a gente conhece como índice de refração, né, usual. Não confundir índice de refração com índice de refração complexo. Índice de refração complexo é o índice de refração. O índice de refração complexo é o índice de refração, Nzinho, mais I vezes esse kappa, que é o que eu chamo de coeficiente de extinção. Eu e muita gente, não é o nome oficial dele. Coeficiente de extinção. Por que coeficiente de extinção? Porque ele está relacionado com o alfa, né? Esse coeficiente de extinção é proporcional ao alfa, ele me mede a absorção de energia. A gente pode achar expressões para essas duas grandezas em termos da frequência da onda, né? Pegando, se eu pegar esse índice de refração complexo, o módulo dele ao quadrado, né? Então aqui vai ser N mais IK elevado ao quadrado, relaciono ele então vai ser C sobre ômega ao quadrado vezes o super K ao quadrado, e eu tenho uma expressão para o super K ao quadrado aqui em cima, né? Então eu acho uma expressão que é assim, ó. Copia e cola. Copia e cola aqui. Começando a gostar de OneNote, assim, pelo menos ele cola onde eu peço para colar, né? Como que eu obtive essa expressão aqui? Eu peguei isso aqui é o quadrado, né? O índice de refração complexo ao quadrado, C ao quadrado sobre ômega ao quadrado, super K ao quadrado, eu peguei da expressão que está lá em cima, né? Que é o que ele precisa ser para que isso aqui seja a solução, esse campo elétrico aqui seja a solução da equação de onda. Então, eu tenho uma relação aqui que tem um número complexo ao quadrado de um lado, um número complexo do outro lado, né? Igual à parte real e imaginária dessas duas expressões, a gente tem expressões para o índice de refração, sem o adjetivo complexo, e outra expressão para o coeficiente de extinção, né? São expressões numéricas meio sem graça. O mais interessante é a gente ver como que eles se comportam em função da frequência. Mas antes de fazer isso, eu já vou dar um pulo aqui, né? Porque lembrar o que a gente fez ainda na aula passada, todo esse raciocínio que a gente fez aqui foi considerando um tipo de elétron só, um tipo de elétron lá que tem uma determinada força de restauração K grande, né? Tem um determinado constante de amortecimento ômega. Uma determinada força de restauração K grande corresponde a uma frequência natural ômega 0, raiz de K grande sobre M. Massa a massa de todos os elétrons é iguais. Mas se eu tiver elétrons que têm uma
força de ligação diferente, né? Esse K grande vai ser diferente, ou seja, a frequência natural desse elétron diferente vai ser diferente. Não? E ele pode ter também uma constante de amortecimento diferente. Então, se eu considerar que eu tenho vários tipos de elétron no meu material, né? Cada tipo aparece com uma concentração que é FJ, tem um tipo J de elétron, aparece com uma concentração F'J, né? Então, melhor escrever aqui, né? Tenho vários tipos de elétrons no material ligados com forças diferentes, vários tipos de elétrons. Cada tipo entra com uma concentração que eu vou chamar de FJ, F índice J, esse é um F, hein? F índice J, ele tem frequência natural que depende da constante elástica lá dele, da constante força K grande, índice J, né, que dá uma frequência natural de oscilação ômega índice J. Corresponde aquele ômega zero de antes. Agora eu tenho um ômega diferente para cada elétron. E tem constantes de amortecimento que são diferentes também, gama J. Então, para cada elétron, para cada tipo de elétron, eu faço um cálculo desse jeito, e o índice de refração complexo vai ser simplesmente uma soma de todos esses tipos diferentes, né? Uma expressão desse tipo. A expressão mais fácil de escrever é para o índice de refração complexo ao quadrado, né? Que é isso aqui, você vê, tem uma somatória sobre os tipos diferentes de elétron. Esse J aqui varia de 1 até quantos tipos de elétrons eu tiver. Cada tipo de elétron tem uma concentração FJ. Esses FJ são as chamadas forças de oscilador. Em inglês é oscillator strength, não? Isso aqui são as forças de oscilador. É um número importante porque ele permite que você diga, ele mede quão intensa é a absorção em cada uma das frequências naturais de oscilação ômega J. Você vê que tem uma ressonância, né, para quando a frequência da minha onda eletromagnética, o ômega, foi igual a ômega J. Quando o ômega é igual a ômega J, então esse termo aqui dá zero, eu passo pelo valor máximo desse termo entre parênteses. E a magnitude desse valor máximo é determinada pelo índice FJ, que então me mede a importância dessa ressonância. Né? Bom, igualando aqui, né, eu tenho aqui uma expressão que tem o índice de refração, né, o índice de refração tradicional Nzinho aqui, o coeficiente de extinção do lado de cá, né, um número imaginário, isso aqui, igualando a parte real e imaginária dessas expressões aqui, a expressão do lado de cá também é uma expressão complexa, a gente tira expressões para o índice de refração N e para o coeficiente de extinção K. Não vou mostrar essas expressões, que, como eu falei, elas não têm muita graça, mas eu vou mostrar como que elas variam, como que elas dependem em função de ômega, que é a coisa fisicamente mais interessante. O coeficiente de extinção, que mede a absorção, né? Absorção de energia, material é assim, ó. Isso aqui é o coeficiente de extinção, né? Que é proporcional à absorção. Né? Esquece dessas coisas aqui em cima, não consigo apagá-las. Se aconteceu a mesma coisa, azar. Isso aqui foi importado à toa. Ele é praticamente zero para frequências longe dessas frequências de ressonância. Nas frequências de ressonância, ômega 1, ômega 2, etc., né? Cada um desses ômega J tem um pico de absorção. Tem uma absorção grande nessas frequências de ressonância. A amplitude dessas absorções aqui, cada uma delas depende do valor dessas forças de oscilador correspondentes. O índice de refração, esse N, que é o que a gente conhece, já conhecia há mais tempo, né? Está mais acostumado, em função da frequência, é isso aqui. Tentar alinhar eles mais ou menos o mesmo tamanho. Não? Isso aqui é um gráfico, né, para o índice de refração em função da frequência da onda eletromagnética que está se propagando no material. Não? E essas faixas aqui estão marcadas, é um exemplo, né? Essas faixas estão marcadas por material
sei lá, um material qualquer, né? Só para melhorar o exemplo, fala assim, nessa faixa aqui, frequências baixas, lá no infravermelho, né? O índice de refração está lá acima de 1, aí toda vez que eu passo frequência de ressonância, o índice de refração dá um pulo, né? Ele sobe e pum, cai de novo. Essa parte aqui no visível, a gente está acostumado que materiais transparentes têm uma dispersão. Dispersão é a variação do índice de refração, né, com a frequência. Então, no visível, no vidro, por exemplo, a gente vê que o índice de refração aumenta com a frequência. Então, essa dispersão, essa variação do índice de refração com a frequência que a gente vê para esse material aqui, é o que é chamado, em geral, de dispersão normal, que normal que a gente está acostumado no visível, né? Mas se eu for subindo a frequência, eu vejo que o índice de refração começa a cair, né? Com o aumento da frequência, né? Se eu for para o ultravioleta, isso acontece no vidro, né? Se eu for para o ultravioleta, ele começa a cair nessa região em que eu tenho uma absorção. O vidro isso aqui, exemplo aqui é mais ou menos para o vidro, né? O vidro absorve. No ultravioleta, ele tem uma absorção forte e no infravermelho também. São absorções mais largas do que... Bom, a gente não sabe qual a escala exata que está aqui, mas são absorções largas. Essa dispersão aqui, índice de refração diminuindo com a frequência, com o aumento da frequência, costuma ser chamado de dispersão anômala. Dispersão anômala. Não tem nada de anômalo nisso, não. É o comportamento que a gente calculou aqui. Tá? Anômalo porque não é o que você está acostumado a ver. Bom, tudo isso aí resume toda a aula passada, né? Agora, vamos para uma coisa nova. E o que a gente tem que fazer? A gente olhou a equação, vou pegar a equação de onda de novo, que a gente deduziu uma onda eletromagnética se propagando num meio material, não? Devo dizer, é um meio material que está com as aproximações que a gente fez o curso todo, né? Para meios materiais. Toda vez que a gente olhou um meio material. Isso aqui é para um meio material que é homogêneo, ele é igual em todos os pontos do espaço, né? E eu estou desprezando flutuações, as flutuações rápidas que acontecem devido à estrutura atômica do material, né? O passar de um átomo até o próximo átomo, o potencial elétrico varia violentamente. Não, estou considerando como meio homogêneo, um contínuo. Então, um meio material que é... Acho que eu vou até acrescentar aqui, ele é contínuo, homogêneo, igual em todas as posições, né? Isotrópico é igual em todas as direções também. Então, isso aqui, se for um cristal isotrópico. E linear. Tá? Linear significa que as relações entre o deslocamento elétrico, né, e a magnetização eles são proporcionais. O vetor D, deslocamento elétrico, é proporcional ao campo elétrico, e o vetor magnetização, não, a magnetização M, é proporcional ao campo magnético. O que mais que eu ia falar? Ok, assim. Bom, eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar alguma outra coisa que eu esqueci, depois eu lembro. Bom, essa equação de onda que a gente achou, lembrei que eu ia falar, é sobre magnetização. Falei, a gente está olhando só o campo elétrico, você fala, e o campo magnético? Eu posso achar uma equação similar para o campo magnético, mas, em geral, a gente trabalha com o campo elétrico nessa situação. Primeiro que a força elétrica sobre as partículas, cargas, né, dentro do material, é muito mais intensa, muito mais forte do que a força magnética, porque as velocidades, né, a magnitude do campo magnético em relação à magnitude do campo elétrico tem um fator 1/c entre eles, e para as velocidades que a gente tem, a força magnética, força eu posso comparar, né? A força magnética é muito menor do que a força elétrica. Por essa razão que eu escrevi a equação para campo elétrico. Mas, às vezes, é mais conveniente você escrever. Eu posso escrever uma equação semelhante para a parte magnética, né? É uma onda eletromagnética que está se propagando, ela tem um campo elétrico, um campo magnético, né, que estão oscilando ligados um no outro.
Bom, isso aqui é para um meio geral, né? Eu posso ter polarização, eu posso ter corrente elétrica. A gente acabou de rever, né, o caso em que eu podia desprezar o termo J. A J é igual a zero, porque eu não tenho corrente. Todos os meus elétrons, todas as minhas cargas estão presos no meu material, eu só posso ter polarização. Vamos considerar agora o termo, a situação contrária. Eu vou considerar um material... Uma marquinha aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou considerar um material que é um bom condutor. Tá? Para um bom condutor, eu vou ter... J é significativo. Se eu aplicar um campo elétrico, eu posso ter uma densidade corrente que é significativa. Então, esse termo com J começa a ficar importante e o termo de polarização pode ser deixado de lado, né? Se eu tenho muitas cargas, né? Então, eu vou fazer esse termo aqui, o termo com J, né, muito maior do que o termo da polarização. A equação de onda, então, vai ficar parecida com o que a gente tinha antes, não? Assim, parecida em termos, né? Eu vou desprezar um termo em relação ao outro. A equação de onda vai ficar assim, né? Bom, antes eu tinha a derivada segunda, polarização com tempo, né, vezes a constante menos μ0. Agora eu tenho a derivada primeira no tempo do J, né, vezes o μ0. Em termos de unidades, dá na mesma. Não? São termos que eu estou somando. Mas, ok. O que eu preciso para prosseguir agora, como eu disse, né, é similar ao que a gente fez antes. O que eu preciso para prosseguir é achar uma relação entre J, densidade corrente, e o campo elétrico aplicado, né, para poder resolver essa equação diferencial. Mas a gente podia chegar aqui e falar assim, não, e se eu falar o meu material é ômico, né, ele obedece à lei de Ohm, ou seja, J é igual a sigma, que é uma constante, né, a condutividade elétrica, vezes E. Isso é a lei de Ohm. Mas isso aqui vale para um caso estático. Isso aqui funciona. A densidade corrente é proporcional ao campo elétrico. No caso estático, eu apliquei um campo elétrico e ele é constante. Estático, eu estou dizendo, o campo elétrico é constante. Mas aqui não. A gente tem um campo elétrico, a gente quer considerar, né, a aplicação de um campo elétrico que varia no tempo. Ele é a função da posição e do tempo. Então, vou ter um vetor aqui que depende só da posição e a gente vai considerar uma dependência temporal harmônica, E a menos I ômega t. Tá? Então, eu preciso obter, de novo, eu preciso considerar a dinâmica desse movimento. O meu elétron está se movimentando. Ele pode ter um amortecimento, né? Ele tem uma inércia a ser acelerado. Eu estou aplicando uma força que está variando no tempo, então tem a inércia do elétron, acelerar para lá, acelerar de volta, porque o campo elétrico inverte o sentido, né? Com uma frequência ômega aqui. Então, preciso escrever a equação de movimento para os elétrons desse meu material. Ok, agora, né, a gente tem um meio condutor, né? Então não tem força restauradora. Como meio, eu vou considerar que é um bom meio condutor, meus elétrons são livres para se movimentar. Os elétrons são livres, eu não tenho a força de restauração, eles não estão ligados em nenhum átomo, eles estão livres, andando, um gás de elétrons, né, no meu material. Elétrons livres. Não há força de restauração. Não temos força restauradora. Então, a equação de movimento, em certo sentido, ela fica mais simples, né? Não há força restauradora. Restauradora, tá certo. A equação de movimento agora, vou escrever ela aqui. E fica mais conveniente escrever, em vez do vetor R, eu vou escrever em termos da velocidade. Não? Por quê? Porque eu estou procurando uma relação entre a densidade corrente J, né, e o campo elétrico. E eu tinha colocado antes a definição de polarização, né? Vou colocar aqui a definição da densidade corrente. J é a densidade de carga vezes a velocidade com que essas cargas estão se movimentando. Em termos da velocidade dos elétrons, eu posso escrever isso aqui, ó.
Quem não lembra dessa expressão, dá uma olhada lá, eletromagnetismo 1. Está lá, né? N grande é, de novo, a quantidade de elétrons que eu tenho por unidade de volume, mesma definição de antes, né? Menos Ezinho é a carga de cada um desses elétrons. Então, aqui eu tenho a densidade de carga, né? Menos N grande é a densidade de carga. Vezes a velocidade dessa densidade de cargas, eu tenho o J. Então, como eu tenho uma expressão para J em função de V, fica mais conveniente e mais fácil de resolver também escrever a equação de movimento já em termos da velocidade. Uma equação similar à de antes, né? Só que em vez de escrever em termos de R, eu já vou escrever em termos da derivada dr dt, que é a velocidade, né? A minha equação de movimento vai ficar assim, ó. Se voltarem às aulas presenciais, vou sentir falta desse copia e cola. Acho que eu vou levar um monte de adesivos no bolso e começar a colar eles no quadro, literalmente, né? Em vez de ficar escrevendo coisa a coisa. Colo a equação no quadro. Olha só, de novo aqui eu tenho massa vezes a derivada da velocidade no tempo, né? Que é massa vezes aceleração. O MA está aqui. Esse aqui é o termo de amortecimento. Eu chamei de tau a menos 1, a constante de amortecimento. Na verdade, m tau a menos 1 é a constante de amortecimento, né? Vamos escrever aqui, né? M tau a menos 1. Esse tau tem dimensões de tempo, tá? Se fizerem uma análise dimensional aqui, vocês vão ver que você tem dimensões de tempo e daqui a pouco a gente vê o significado físico dele, daqui a pouquinho mesmo, né? M tau, então, M é a massa dos meus elétrons, né? Estou considerando o movimento de elétrons. Isso aqui é a constante de amortecimento. Escreve como que eu perco energia, né, no meu material. E o último termo, que está do outro lado aqui, é a força, né, que está atuando sobre esses elétrons. Que a gente vai supor que é essa força harmônica, né? Eu supor um campo elétrico dessa forma, um E, né? Tem uma amplitude E, que pode variar com a posição, que está o meu elétron, a gente vai considerar numa posição qualquer lá, né? É a menos I ômega T. O que é importante é essa variação no tempo. Bom, essa equação aqui não é complicada de resolver, não. Vamos colocar a solução dela daqui a pouco. Mas antes de fazer isso, ok, vou fazer aparecer o J aqui, né? Olha, basta eu multiplicar cada termo dessa equação. Olha, o J está aqui em cima, né? Se eu multiplicar cada termo dessa equação por menos EV, menos N grande Ezinho, né? Multiplicar isso aqui por menos N Ezinho, multiplico aqui, né? E multiplico aqui. Isso aqui não vai ficar nada claro, né? Mas vocês já entenderam. Se eu multiplicar cada um desses termos aqui, eu faço aparecer o J em cada termo, né? Então, na verdade, vou multiplicar por menos NE. Vou escrever isso, então, e aí eu coloco o resultado. Multiplicar a equação, multiplicar cada termo da equação, por menos N grande E sobre M. Aí minha equação vai... O menos N grande vezes o Ezinho vezes V é o J, né? Então, o primeiro termo aqui vai ficar dJ dt. Né? O segundo termo vai aparecer o J aqui, né? O M corta, NEV vai ficar mais tau a menos 1 vezes J. E isso aqui vai ser, estou multiplicando por menos N é grande, então menos corta com menos, vai ficar N Ezinho ao quadrado sobre N. Vai ficar N Ezinho ao quadrado sobre M, né, vezes o campo elétrico. A equação final eu escrevi à mão em vez de copiar e colar, né? Mas é bom que ela apareça aos poucos.
Isso aqui me dá uma equação de J em função de E. Antes da gente achar uma solução para ela, para a gente poder ter uma ideia física do que significam essas coisas, esse tempo tal aqui, né? Esse n ao quadrado sobre m, para a gente ter uma ideia, vamos analisar dois casos aqui particulares. Imagina que você desliga o campo elétrico. Se eu desligar o campo elétrico estava lá ligado, a equação que rege o movimento dos elétrons, né, que me dá a densidade de corrente para aquele campo elétrico, é essa de cá. Aí eu desligo o campo elétrico, a equação muda, né? A equação para esse novo momento agora, que o campo elétrico sumiu, essa eu vou copiar e colar, né? É isso aqui. É o zero termo do campo elétrico ali, né? Essa equação aqui é trivial, né? A derivada de J é igual ao próprio J vezes uma constante. Essa equação aqui, a solução dela é uma exponencial e vai ser uma exponencial decrescente, né? Isso aqui implica... Eu tenho ela aqui, então vou copiar e colar. Copio e colo. Umas coisas que eu ainda não entendo no Anoto aqui. Acho que eu copiei muito perto. Deixa eu dar um tanto de Ctrl Z aqui. Acho que eu estou começando a entender o que acontece. Se eu colo muito perto de alguma coisa que já está escrita, ele junta as duas coisas e aí dá confusão. Então, eu vou colar aqui longe. Aos poucos a gente vai aprendendo. Isso aqui é a solução para o J para essa equação aqui. Essa é a equação homogênea da equação que está acima, né? A equação para quando o campo elétrico é zero. Eu tinha uma densidade de corrente, ela está lá, desliguei o campo elétrico. O que acontece com a densidade de corrente? Ela decai exponencialmente no tempo. Não? É um J0, que é o valor inicial dela, para t igual a zero, e ela decai exponencialmente com um tempo característico, que é o tau. Tá? Por isso que eu estava fazendo isso, né? Eu queria achar uma interpretação física para esse tau. Esse tau, que tem dimensões de tempo, vocês podem verificar em qualquer uma das equações acima, né? Fazer uma análise dimensional para ver que tau tem dimensões de tempo. Esse tau é um chamado de tempo de relaxação, né? É o tempo que a corrente leva para cair. Relaxação. É o tempo que a corrente leva para cair, né? Se eu desligar o campo elétrico. Né? Me dá uma medida da perda, né, de energia. Então, fazendo essa análise, desligando o campo elétrico, a gente acha uma interpretação física para o tau, que é um tempo, é o tempo que a corrente leva para cair, é o tempo de relaxação. Um outro caso especial é o caso estático, em que nessa equação aqui, eu vou pôr um campo elétrico constante. O campo elétrico não vai variar no tempo. O campo elétrico não varia no tempo, então a corrente também não varia no tempo. Esse primeiro termo aqui vai ser zero. Então, vou apagar esses rabiscos aqui. No caso estático, é um campo elétrico constante, de tal forma que dJ dt, corrente não varia no tempo. Estabeleço uma corrente e clico no campo elétrico fixo, tem uma corrente lá constante. Essa corrente, então, vai ser dada por uma equação. Se o termo dJ dt é igual a zero, o que sobra... Agora eu vou copiar do livro. O que sobra é isso aqui, ó, que me dá uma relação também. Daqui eu tiro direto, né, qual que é o J. Daqui eu tiro que J, não, vai ser N é ao quadrado sobre M, não? Aqui é tal menos 1, vai tal para o lado de lá, vezes o campo elétrico. Não? J é uma constante vezes o campo elétrico. É exatamente o que a gente espera no caso estático, né? Essa constante aqui, ó, que eu vou colocar entre parênteses vermelho,
Isso aqui é o sigma. É a condutividade elétrica. Condutividade elétrica é número de elétrons por unidade de volume, N grande, módulo da carga dos elétrons ao quadrado, né, dividido pela massa dos elétrons, vezes o tempo de relaxação tal. Tá? Achamos uma expressão microscópica para a condutividade elétrica, né, relacionando a condutividade elétrica, que é uma coisa que você mede macroscopicamente, né, com grandezas microscópicas, massa do elétron, densidade de elétrons, né, tempo de relaxação. Não? Bom, ok. Então, isso aí dá uma interpretação para o tal, né? Dá uma interpretação, chama uma expressão para a condutividade elétrica. Agora eu quero voltar lá nessa equação aqui, né? E resolver ela para um campo do tipo harmônico. Tá? Então, eu vou pegar essa equação aqui, né? Equação completa agora, sair desses casos especiais, e eu vou pegar um campo elétrico, vamos supor que o campo elétrico que eu estou aplicando, campo elétrico, ele varia no tempo com... Eu estou colocando proporcional, né? Então ele varia no tempo com exponencial de menos I ômega t. Tá? Então eu quero resolver essa equação aqui. Vou colocar o campo elétrico aqui, então, dessa forma, oscilando harmonicamente, e eu vou querer também uma solução estacionária, no sentido assim, eu tenho uma solução transiente, né, que é isso aqui, o campo decai rapidamente, mas eu quero a solução no regime estacionário. Vou lá com o campo elétrico forçando os elétrons para frente, para trás, para frente, para trás. Eu vou ter um J, então, essa solução que eu estou procurando, é uma solução que tem o J também proporcional, solução que vai sobreviver no tempo, né? A solução para a qual a densidade corrente também oscila no tempo com essa mesma frequência ômega. Então, colocando essas dependências de campo elétrico e da densidade corrente nessa equação aqui, né? Eu vou tirar a derivada, vai aparecer a derivada de J no tempo, vai aparecer um menos I ômega aqui no primeiro termo, né? Vezes o próprio J, né? Aqui aparece tal a menos 1 vezes o J, do outro lado de cá tem essa exponencial de menos I ômega também, né? Mesmo modo do campo elétrico. A equação, então, depois de fazer a derivada do J dt, a derivada de J no tempo, né? Ela vai ficar assim. Né? Esse menos I ômega aqui é a derivada de J no tempo. O tal a menos 1 vezes J é o segundo termo que está aqui. E aí eu tenho o termo do campo elétrico lá. Né? Então, está isso aqui. Né? E aí eu escrevi o que está aqui no segundo sinal de igualdade. Né? É só colocar essa expressão para sigma que está aqui. Ó. N ao quadrado sobre N, sobre M, é tal a menos 1 vezes sigma. Né? Multiplico sigma aqui por tal a menos 1, eu tenho NE ao quadrado sobre M, que é essa grandeza que está aqui. Tá? Então, minha equação ficou aqui, pronto. Eu tenho uma expressão para J em termos do campo elétrico, que é o que a gente estava procurando aqui para poder trabalhar com a equação de onda. Né? Essa expressão para J, usando o tal a menos 1 sigma, fica assim, ó. Nenhum mistério. Não é só passar esse menos I ômega mais tal a menos 1 para o lado de lá, né? Tem um tal a menos 1 aqui, divido tudo, multiplico tudo por tal. Eu fiquei com isso aqui. Isso aí é a solução para J, quer dizer, é uma expressão para densidade corrente em função de um campo elétrico harmônico aplicado no meu material, né? E é a solução que eu vou ter depois que eu apliquei minha onda eletromagnética, que eu tenho essa onda eletromagnética se propagando no material. Dá para a gente ver aqui que essa coisa é coerente. Ó. Se eu fizer ômega igual a zero, eu estou com um campo elétrico constante. Né? O campo elétrico é o caso estacionário aqui que a gente tem, que a gente acabou de ver aqui. Né? É esse caso aqui. Se eu fizer ômega igual a zero, esse termo vai para zero, J igual a sigma E. J igual a sigma E. É o que a gente achou aqui para o caso estacionário.
campo elétrico constante, frequência de oscilação é 0. Né? Então, isso está coerente lá. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar essa expressão para J aqui e colocar na equação de onda. Para achar a expressão para J, eu resolvi essa equação de movimento, né, para os elétrons do meu material, mas vou pegar essa expressão para J e colocar aqui na equação de onda, né, e aí eu posso achar o campo elétrico, né, como que ele varia, como que é o campo elétrico nesse material condutor. A equação de onda vai ficar assim. Passei o derivado um tempo para o outro lado, né? E esse aqui é o termo que envolve o dJdt, né? Que é simplesmente essa constante aqui, né? Sigma sobre 1 menos I ômega tal, né? Sigma sobre 1 menos I ômega tal, dJdt vira dEdt, né? Apareceu um μ0 aqui, é porque na equação de onda lá eu tenho um μ0, né? Tenho menos μ0 multiplicando ali. Sinais aí devem estar certos também, era menos, virou mais, né? Bom, deve estar certo. Copiei do livro, não imagino que está certo. O livro tem alguns erros, pelo menos a minha edição dele aqui, a minha impressão dele. Bom, então eu tenho essa equação aqui, né? É uma equação, eu tenho agora a derivada segunda do campo elétrico no tempo, tenho a derivada primeiro, mas a gente pode tentar de novo uma solução tipo onda plana, uma solução desse tipo aqui, ó. É o melhor método de resolver equação diferencial, né? Você chuta uma solução, substitui na equação e vê se você tem uma solução mesmo ou não, né? Se isso aqui é a solução daqui, basta colocar, derivo uma vez, coloco aqui, derivo 2 vezes, coloco lá, né? Faço os derivados no espaço, né? E vejo o que acontece. Se você for bom de chute, esse método funciona, mas você tem que ser muito bom de chute mesmo para chutar uma solução boa. Bom, essa solução aqui funciona, é uma solução desde que esse super K, que apareceu de novo um super K, esse super K vai ser complexo, e agora, para que essa expressão do campo elétrico seja uma solução na nossa equação de onda, eu tenho que ter o super K dado por essa expressão aqui. Ó. Na verdade, é uma expressão para K ao quadrado, né? Ele tem que ser ômega ao quadrado sobre C ao quadrado, que é familiar, né? O que a gente tinha antes, para a equação no vácuo, né? Quando aqui era um K real, né? Agora não, ele é um K, um super K, né? Que é um imaginário. Tem termos aqui que envolvem I, né? Tem I em cima e embaixo aqui agora. Né? E envolvem as características do material, né? Sigma, a condutividade elétrica, e o tau, que é o tempo de relaxação. E a frequência da onda está aqui também, o ômega. Bom, antes de analisar o caso mais geral, achar expressões aqui para esse super K, ver o que ele significa, a gente pode ver um caso especial, que é o caso de frequências baixas. De novo, vou fazer isso para ter um entendimento melhor do que significa essas coisas aqui. Se a gente fizer frequência ômega, né? Se eu supor, se ômega tende para 0, o que eu quero fazer com ômega tendendo para 0, eu quero fazer assim, ó, ômega vezes tal, esse que aparece aqui, é muito menor do que 1, de maneira que eu posso desprezar esse menos I ômega tal em relação a esse 1 que está aqui, né? E eu quero desprezar o primeiro termo também. Eu quero ômega ao quadrado sobre C ao quadrado, né? Vai ser muito menor do que o segundo termo ali, ó, do que ômega μ0 sigma, que é o que vai sobrar ali no segundo termo. Isso que eu quero dizer com ômega pequeno, né? Ômega tendendo para 0. Nesse caso, se eu tiver com essas frequências muito baixas, eu posso... Esse K ao quadrado vai ficar uma expressão mais simples, ele vai ficar um imaginário puro, né? Ele vai ficar assim, ó. K ao quadrado vai ser dado por essa expressão. Ômega, μ0 e sigma são reais, então esse K ao quadrado aqui
dar um número imaginário. Qual que é a solução para K, que K é super K? Eu posso escrever ele assim, ó. K ao quadrado dá isso aí. Se o meu super K for dado por isso aí, tem uma parte real, né, que é ômega, raiz de ômega mi0 sigma sobre 2, e a parte imaginária é igual a essa parte real. Né? De tal maneira que, se eu pegar isso aqui ao quadrado, vai dar isso de cá. Bom, esse super K, esse número complexo super K, eu posso, de novo, igual a gente fez antes, escrever ele como a soma de um número real e um número imaginário. Eu posso escrever ele na forma, é um número complexo. Né? Então, eu escrevo ele como uma parte real, mais uma parte imaginária. Uma parte real que eu vou chamar de Kzinho, mais uma parte imaginária que é esse alfa aqui. Né? Então, combinando essas duas expressões aqui, eu vejo, né, que Kzinho e alfa são iguais. Né? Eu vou dizer aproximadamente iguais, né? Porque está o sinal de aproximado aqui, porque mantive o sinal de aproximadamente igual, né? Porque isso aqui só vale para frequência baixa, frequência tendendo para zero. Não é zero, não estou no caso estático, mas estou tendendo para zero. Então, por isso, eu deixei esse sinal aproximadamente igual aqui. Então, nessa situação, a parte imaginária e a parte real, né, do super K aí, né, são aproximadamente iguais, e aproximadamente igual a raiz de frequência da onda, μ0, condutividade elétrica, dividido por 2. Bom, eu vou fazer igual a gente fez antes, eu vou definir um índice de refração complexo. Então, guarda isso aqui, não vou usar isso aqui agora, porque eu vou definir um índice de refração complexo, que é definir índice de refração complexo, igualzinho a gente fez para o material isolante. Índice de refração complexo, que vai ser um super N, né? Assim. É a soma de uma parte real, que é o índice de refração N, mais uma parte imaginária, que é o kappa, que é o que eu vou chamar de coeficiente de extinção de novo. Né? Mas a relação entre esse índice de refração complexa e o super K, da mesma forma que antes, esse índice de refração complexo é C sobre ômega vezes o super K. Então, se o super K é dado... Por que às vezes eu não consigo alinhar uma coisa na posição certa? Hein? Nem andando o mouse. Deixa eu tentar do lado de cá. Tem uma discretização aqui na tela. Ok. É isso aqui. Então, para esse caso de frequências muito baixas, o índice de refração e o coeficiente de extinção são aproximadamente iguais, dado por aquela raiz quadrada lá, né, multiplicada por t sobre ômega. Isso aqui, ó. Bom, eu posso manipular isso aqui, vou colocar esse c sobre ômega dentro da raiz, né? Então, eu tenho que entrar com c ao quadrado dentro da raiz. Todo mundo deve estar lembrando que c ao quadrado é 1 sobre μ0, ε0, né? É a definição do c, né, da velocidade da luz. C é 1 sobre raiz quadrada de ε0, μ0. Então, coloquei o c ao quadrado aqui para dentro. Está aqui, ó, μ0, ε0. Coloquei o ômega aqui para dentro, está o ômega ao quadrado. Vai cortar um tanto de coisa aí. E o que vai sobrar, que é a expressão que vale para o índice de refração, N, e para o coeficiente de extinção, eles são iguais. Eles são iguais a raiz quadrada de sigma sobre 2 ômega ε0. Tá? Bom, o campo elétrico o campo elétrico está aqui, né?
ele é zero, é aí super K Z menos ômega T. Se eu colocar aquele super K lá, né, na forma... Cadê? Nessa forma aqui, né, a soma de Kzinho mais I alfa vai acontecer como aconteceu antes, né, essa parte que é o I alfa aqui, com esse I aqui, sai para fora uma exponencial decrescente, é a menos alfa Z, né? Ou seja, o campo elétrico estou o tempo todo nesse limite de frequências baixas, né? O campo elétrico é proporcional ele tem uma amplitude que decresce no tempo com essa constante de decaimento alfa. Por que não é 2 alfa? Porque eu estou olhando agora o campo elétrico, não estou olhando a irradiância, que é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Então, menos alfa. Ele decai, a magnitude do campo elétrico decai com E a menos alfa Z. O campo elétrico, a amplitude do campo elétrico, né? A amplitude do campo elétrico de E, ela cai exponencialmente, ela vai cair para o valor E a menos 1, né? 1 sobre exponencial, o número exponencial, né? E a menos 1 do valor inicial, é zero, né? Em Z igual a 1 sobre alfa. Esse Z igual a 1 sobre alfa, isso aqui é chamado usualmente de delta, deltinha, e esse deltinha é o que a gente chama de comprimento de penetração. De novo, tem mais uma expressão aqui que eu, pelo menos, estou mais acostumado com ela em inglês do que em português. Em português, eu chamaria isso de coeficiente de penetração. Em inglês, é o jargão que eu uso no laboratório, né? Skin depth. Espessura da pele, né? Profundidade da pele. É engraçado, né? Mas ela mede o tanto que a onda penetra no meu material, não tanto qual que é a penetração dela. A gente está fazendo tudo isso para a gente pegar uma ideia física, né, do que significam essas coisas que a gente está achando aqui, esse índice de refração complexo, esse N, esse Kzinho, né, que é a parte imaginária do índice de refração complexo. Esse skin depth, então, que é 1 sobre alfa, para essas frequências baixas, ele é dado por isso aqui, né? Expressão que a gente achou ali em cima, né? Depende daquela raiz lá, depende de 1 sobre sigma, né? Fazendo o ômega aqui, né? Ômega é 2π, 2πf, e F é C no vácuo, a velocidade das ondas eletromagnéticas é C, e o comprimento de onda é lambda zero. Então, se eu substituir essa frequência ômega aqui pelo comprimento de onda, é uma expressão, é legal colocar essa expressão em termos de comprimento de onda, né? Porque delta é um comprimento, então eu relaciono com o comprimento de onda das ondas. Então, ela vai ficar assim, simplesmente fazendo ômega igual a 2πc sobre lambda zero, eu tenho uma expressão para esse comprimento de penetração em termos do comprimento de onda da onda eletromagnética no vácuo, fora do material, lambda zero, C, velocidade das ondas no vácuo, π, uma constante, sigma, que é a condutividade elétrica, outra constante, que é o μ0. Você vê que o comprimento de penetração ele é inversamente proporcional, à raiz quadrada de sigma, né, da condutividade elétrica. Aqui que eu queria chegar. Delta, comprimento de penetração, que me mede quão rapidamente a onda eletromagnética decai ao entrar no material, ele é proporcional a 1 sobre a raiz quadrada de sigma, da condutividade elétrica. Isso mostra por que metais são bons refletores, né? Ou seja, eles são opacos, por que eles não deixam passar a luz?
luz comprimento de onda lambda zero? Porque a condutividade elétrica do metal é muito alta. A condutividade cobre, ouro, etc. Esse sigma aqui é muito grande. Se sigma é muito grande, a onda decai rapidamente, o comprimento de penetração é pequeno. Bons condutores têm um comprimento de penetração muito baixo. E é baixo mesmo, né? Assim, tipicamente, para um bom metal, não? Para bons condutores, qualquer metal, bons condutores, cobre, prata, ouro, não? A gente vai ter esse comprimento de penetração da ordem de 100 nanômetros. Tá? Bem pequeno mesmo, muito menor do que o comprimento de onda da luz visível. Muito menor. O comprimento de onda da luz visível está em torno de 500 nanômetros. Né? Então, eu tenho um comprimento de penetração que é, pelo menos, da ordem de 5 vezes menor. A onda entra dentro do material menos do que um comprimento de onda. Muito bem, mas então tem que voltar na equação para o super K aqui, para qualquer frequência. A gente fez toda essa análise para frequências baixas, para pegar uma visão do que é esse alfa, né, a parte imaginária lá do índice de refração. É aqui, né, o que eu preciso dessa equação aqui agora. E para entender, introduzir esse conceito de comprimento de penetração. Eu quero voltar nessa equação aqui agora para o super K. Não, deixa eu copiar ela e colar lá embaixo. Vamos copiar dela direto aqui. A gente vai ficar voltando aqui. Né? Copiei? Então, agora, com certeza, eu copiei. Vou colá-la aqui embaixo, porque agora eu quero achar uma expressão para o caso mais geral mesmo, relacionar isso aqui com o índice de refração. Para relacionar isso com o índice de refração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar isso aqui por c ao quadrado sobre ômega ao quadrado, aí eu tenho o n ao quadrado. Né? Então, eu vou multiplicar tudo isso aqui por c ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Para ganhar tempo, eu já vou fazer uma coisa aqui. Nesse segundo termo aqui dentro do parênteses, eu vou multiplicar por i em cima e por i embaixo, tá? O imaginário i. I com i vai dar menos 1 em cima, né? Esse i aqui vai ficar i, né? E esse aqui, i com menos i, vai ficar mais 1. Tá? Tudo isso para falar o seguinte, o n ao quadrado, que é c ao quadrado sobre ômega ao quadrado super k ao quadrado, né? É isso aqui que eu estou calculando. Estou querendo calcular o n ao quadrado, achar uma expressão para o n, o índice de refração complexo. Né? E é isso aqui, é o que a gente fez ali, né? Fazendo essas operações aqui, c ao quadrado sobre ômega ao quadrado, vezes esse termo aqui deu 1, que é esse cara que está aqui, né? I com i apareceu menos. Bom, vocês conferem as contas depois, né? Mas eu acho que eu fiz isso aqui certo. Então, eu tenho uma expressão aqui para o índice de refração complexo, né? Como que ele depende da frequência da minha onda eletromagnética. Eu vou agora definir uma frequência de plasma, para poder colocar essa expressão numa forma mais fácil de entender a física. Eu vou definir uma frequência característica de cada condutor, né? Definir a frequência de plasma. Uma espécie de frequência natural de oscilação desses elétrons livres do material, que é copiar e colar aqui. Esse ômega P aqui. Essa é a definição. N é ao quadrado sobre massa dos elétrons, fez a constante ε0, né? E aí eu manipulo isso aqui. Lembra da definição da condutividade elétrica, sigma, né? N é ao quadrado sobre m vezes o tal. Então, o que eu fiz foi fazer aparecer o sigma aqui dentro. Tá? Você pode falar, mas e o ε0? Como é que ele sumiu e apareceu o μ0? Olha esse c ao quadrado aqui. Né? C ao quadrado aqui é 1 sobre μ0, ε0. Eu multipliquei embaixo em cima, numerador e denominador, por μ0, fiz aparecer o c ao quadrado ali em cima, né? E sumi com esse ε0. Fica mais conveniente escrever dessa forma.
fica mais conveniente, porque essa expressão aqui para o índice de refração complexo vai ficar agora de uma forma aparentemente simples. Aparentemente. Que é isso aqui, está escrito em termos da frequência de plasma ômega-P que a gente acabou de definir ali. Tá? Esse N grande aqui é um índice complexo, não é um número complexo. Então, é uma parte real e uma parte imaginária, que eu vou escrever. Então, assim, soma da parte real, que é o índice de refração N, mais a parte imaginária, que é o kappa, o coeficiente de extinção, né? Está o quadrado lá, está o quadrado aqui. Né? Eu tenho que agora igualar a parte real e a parte imaginária dos dois lados dessa equação, e aí eu encontro equações que me permitem determinar o índice de refração N e o coeficiente de extinção kappa. Eu vou colocar só as equações, mas a expressão, né? Essas duas equações aqui, eu acho elas igualando a parte real e a parte imaginária na equação em cima. Igualando a parte real e a imaginária dos dois lados. Dos dois lados. A gente acha essas duas equações. Essas duas equações eu posso usar para determinar o índice de refração N e o coeficiente de extinção kappa. Né? Em termos das características do material, que são a frequência de plasma, ômega-P, o tempo de relaxação tal, né, que está aparecendo essa expressão aqui, e da frequência da onda eletromagnética, da frequência ômega. Para a gente ter uma ideia assim, das grandezas do quão grandes são essas coisas, em que faixa de frequência que a gente está trabalhando, né? De novo, tipicamente, né, para condutores típicos, você vê que essa frequência de plasma, o ômega-P aqui, ele depende do valor da condutividade do tempo de relaxação. Não? O tempo de relaxação nesses metais, nos bons condutores, ele é da ordem de 10 a menos 13 segundos. O tempo de relaxação é da ordem de 10 a menos 13 segundos. O inverso disso dá uma frequência, né? Dá uma frequência da ordem de 10 a 13 Hz, 10 a 13 segundo a menos 1, que é uma frequência no infravermelho. Se eu levar esse valor de tempo de relaxação lá, né? Na expressão para frequência de plasma, né? E colocar aqui o valor típico de condutividade de metais, né? μ0 é uma constante, c ao quadrado é uma constante, a gente acha frequências de plasma que são tipicamente da ordem de 10 a 15 Hz. Frequências que estão na faixa 10 a 15 Hz. Frequências estão na faixa do ultravioleta. Né? O visível é exatamente aí, 10 a 14, 10 a 15 baixo. Então, isso aqui, 10 a 15 Hz, é no azul ultravioleta, essas frequências de plasma são. Por que as frequências de plasma são importantes? Para a gente ver o comportamento típico. Quase acabando, hein, gente? Para a gente ver qual é o comportamento típico. Eu não vou mostrar expressões, as expressões para índice de refração, o N, né, e o coeficiente de extinção kappa, são complicadas. É melhor a gente ver o gráfico delas, como que elas variam em função, como que essas duas grandezas variam em função da frequência da onda eletromagnética. Então, figurinha do livro, que é essa aqui, ó, a figura 6.4 do livro. Tá? Ela está me mostrando como que o índice de refração N, parte real do índice de refração complexo, e como o coeficiente de extinção kappa, né, parte imaginária do índice de refração complexo, como que eles variam em função da frequência. A frequência de plasma é importante. Né? Na frequência de plasma, você vê que o índice de refração passa próximo de um mínimo ali, ele tem um mínimo próximo da frequência de plasma. O índice de refração ele está acima de 1, tudo normal, né? Para frequências muito menores que a frequência de plasma, na região da frequência de plasma, ele fica menor do que 1. A velocidade de fase dessas ondas é maior do que a velocidade da luz. Velocidade de fase, nenhum problema com a teoria de relatividade. O coeficiente de extinção, kappa, ele tem um comportamento, digamos, mais fácil de entender, né? Ele decresce o tempo todo. Não?
acima da frequência de plasma, ele é praticamente desprezível. O que significa isso? Para frequências de ondas eletromagnéticas muito menores que a frequência de plasma, os condutores são opacos, o coeficiente de extinção é alto, né? A absorção é grande, a onda entra pouco, da ordem de 100 nanômetros, tipicamente, né? Se eu vou para frequências muito altas, passo do ultravioleta, que vai estar por aqui, tipicamente, né? Vou lá para raio-x, os metais começam a ficar transparentes, o coeficiente de extinção fica baixo. Ele vai tendendo, né? Ele não vai para zero, mas ele tende, ele fica com valores muito baixos. Então, isso aqui é a chamada região transparente, né? E a região de frequências muito abaixo da frequência de plasma são as regiões, a região opaca, né? A região que eu tenho uma reflexão grande. Bom, gente, nós analisamos 2 casos limites, né? A gente tinha lá no começo aquela equação, vou lá para a primeira coisa que eu escrevi na aula de hoje, que foi essa equação de onda, que é a equação para o campo elétrico, a parte do campo eletromagnético, né? A parte elétrica do campo eletromagnético. O campo elétrico, uma onda eletromagnética dentro de um meio material, né? Considerando que eu posso ter polarização, posso ter densidade corrente. Aí a gente viu 2 casos limites. Na aula passada, a gente falou, não, meu meio é isolante, então J é 0, esse termo sumiu. Resolvo a equação só com a polarização. Hoje, a gente fez o contrário. Não, eu tenho um meio que é um bom condutor. Então, esse termo com J, a densidade corrente é alta, é grande. Esse termo é muito mais importante que esse de K, da polarização. Posso desprezar isso aqui e resolver uma equação que está aqui embaixo, né? Só com a polarização. Mas é claro que na vida real, né? Muitas vezes a gente vai cair no caso intermediário, que é o meu caso, né? Eu trabalho com materiais semicondutores. Eles nem são bons condutores, como o nome já está dizendo, nem são bons condutores, nem semi-isolantes. Eles são semicondutores, meio condutores. É um mau condutor e também é um mau isolante. Então, eu estou no meio do caminho, né? Então, eu vou fazer minha própria propaganda aqui para materiais semicondutores. Por isso que materiais semicondutores são a melhor coisa para você trabalhar. Você não está nem no extremo nem no outro. Você tem que saber o que acontece nos 2 casos. Tá? Você aprende a física toda. Física de metais. Metal é opaco, então não passa luz. Então você não tem ótica de metal. Reflete ou absorve tudo. Isolante passa tudo. Você não tem corrente elétrica, você não estuda transporte elétrico. Semicondutores tem ótica, tem transporte elétrico, tem tudo. Bom, no caso de semicondutores, a gente tem que voltar lá para a equação e resolver a equação inteira, né? Essa equação aqui que eu tenho que resolver. Uma solução aproximada é uma soma das 2 soluções, né? Então, no caso clássico, nesse tratamento clássico, o que a gente faz, muitas vezes, é pegar uma solução aproximada, que é uma solução que é uma soma das 2 anteriores. E eu termino com um índice de refração complexo, aquele N grande, que é uma coisa assim, ó, não? Vocês vão reconhecer aqui, né, o primeiro termo, que é a solução que a gente deu para bons condutores, e o segundo termo, que é a solução que a gente obteve para isolantes, né? Então, muitas vezes eu posso tratar como uma soma desses 2, né? É claro que eu posso fazer um tratamento melhor do que esse, né? Eu posso fazer um tratamento quântico, não posso fazer um tratamento quântico da luz passando por um meio material. O tratamento quântico, ele leva num resultado similar a este cá. Os principais resultados físicos que a gente viu hoje, do tratamento quântico, você tira as mesmas conclusões. No tratamento quântico tem uma coisa legal, porque assim, ele te dá mais coisas, né? Você consegue, no tratamento quântico, calcular as forças de oscilador, aqueles F, índice J lá. Você consegue prever qual vai ser a amplitude de cada absorção. Aqui não, né? Nesse tratamento clássico, só se você entrar a força como informação adicional. Você fala, não, a fração de elétrons do tipo
J igual a 1 é tanto, a fração de elétrons do tipo J igual a 2 é tanto. Você entra com as informações. No tratamento quântico, você consegue calcular essas forças de oscilador, você consegue calcular a amplitude, proporcional, né? Uma amplitude de absorção em relação à outra. Você consegue calcular também os parâmetros de amortecimento γ-J. Mas o tratamento quântico fica para um curso mais avançado, né? A gente tem que usar uma mecânica quântica mais mais sofisticada. Não é nada do outro mundo, não, mas é mais sofisticado. Bom, gente, com isso aí eu termino o curso. A gente está longe de ter visto tudo de ótica, né? Eu acho que é impossível, ser anos e anos de curso, né? Mas a gente viu o que eu acho que sei lá, o que eu diria que é mais fundamental, mais importante. É claro que as opiniões de vocês podem divergir. Você fala, mas eu queria tanto ver laser, eu precisava ver laser. Ok, é interessante, é importante, é muito importante, mas não é tão fundamental como o que a gente viu. Então, dentro do tempo finito que a gente tem, eu acho que a gente viu as coisas mais fundamentais. A gente vai ver mais algumas coisas, né? Tem outras coisas que a gente poderia ter visto. Laser é uma delas. Eu gostaria de ter falado sobre cavidades ópticas, né? Que é uma coisa que eu já trabalho um pouco ainda. Eu poderia falar um pouco mais para vocês. Cristais fotônicos, fotodetectores, mas várias dessas coisas a gente vai ver nos trabalhos, né? Então, uma motivação essa para todo mundo assistir os trabalhos de todo mundo é que a gente vai poder aprender um pouquinho desses outros assuntos mais avançados. Mas eu acho que vocês têm a base, como isso que a gente viu aqui, vocês têm a base para seguir em frente, se quiserem estudar mais ótica, se quiserem, quando precisarem. Ok, gente? Tenho dito. A partir de agora, né, as próximas 3 aulas, a gente vamos fazer as apresentações de trabalhos e eu deixei uma aula lá, a última aula do semestre de reserva técnica, se a gente precisar, caso os trabalhos atrasem. Alguma pergunta? Alguma questão? Alguma reclamação? Eu vou pedir para vocês um retorno, tá? Assim, desse jeito que foi o curso, que está sendo o curso não acabou ainda não. Do jeito que está sendo o curso, avaliação, método de aula, o jeito que eu estou fazendo para dar aula, né? Porque eu inventei esse jeito durante o ano passado, né? Mudou um pouquinho nesse ano. Mas eu preciso de um retorno de vocês para saber, para tentar fazer uma aula mais legal, mais interessante, né? Dentro das condições. Tudo indica que o semestre que vem vai ser do mesmo jeito desse. Né? Bom, fazer o quê? Ok, gente? Beleza. Ô, Paulo, antes de terminar a aula, posso fazer uma pergunta sobre a lista que você mandou para esta terça? É uma coisa só pequena. Claro. A última parte do exercício 4.6, eu acho que pede para falar o intervalo. Tem tipo um intervalo entre os picos de transmitância. Aí pede para dar o comprimento do intervalo. Só que deu um número muito grande, assim, não sei se está certo. É mesmo? Eu acho que eu fiz esse. O intervalo, se eu me lembro bem, o intervalo é a distância, a separação entre o comprimento de onda de 2 máximos, certo? 2 máximos de transmitância. Não é isso? Você tem que calcular? Isso. Mas, tipo assim, na hora que eu peguei o N e o N mais 1, a diferença entre eles foi, tipo assim, muito pequena, sabe? De maneira que eu não sabia diferenciar. Lembrei. A diferença é pequena. Eu fiz esse, quer ver? Se você me der um minutinho, talvez eu consiga achar ele aqui. Ó, que eu acho que eu fiz. Essa é a terceira lista, né? Isso. Será que eu posso falar a solução que eu encontrei? Posso, né? Porque eu nem sei se ela está certa. Eu achei que a diferença, essa separação em comprimentos de ondas, dava 7,2 nanômetros. Não sei se é isso que você achou.
Isso é pequeno? Né? 7 nanômetros é uma coisa pequena, mas também não é tão pequeno assim, não. Assim, o comprimento de onda da luz, ele pede para calcular isso, né, para um comprimento de onda da luz de 600 nanômetros. Eu entendi isso assim. Eu estou na faixa de 600 nanômetros. Isso não quer dizer que 600 nanômetros é um máximo de transmitância, não. Estou na região de 600 nanômetros. Nessa região, né, qual que é a separação entre dois máximos consecutivos? Na minha conta aqui deu 7,2 nanômetros. Mais ou menos isso, você achou? Não, eu achei um trem bem estranho, para falar a verdade. Porque, tipo assim, é como se a diferença fosse muito menor em relação ao comprimento de onda, sabe? De maneira que eu não saberia dizer qual que seria. Sim. Não, tá aqui, Não sei, o comprimento, você está na faixa de 6.000 nanômetros e a separação entre um máximo e o máximo seguinte é da ordem de 7 nanômetros. Quer dizer, é da ordem de 1/100, né, do comprimento. A separação está da ordem de 1/100. Esses máximos estão bem pertinhos um do outro. Entendi. Tá. Não? Bom, olha, Gabriel, eu não estou garantindo que está certo, não. Eu fiz rapidinho aqui. O que eu fiz foi mais ou menos isso, né? Eu calculei onde é que ia dar o máximo N, calculei onde que ia dar o máximo N mais um, subtraí um do outro. Você Obrigado. precisa do índice de refração, né? E da espessura lá da lâmina de vidro. Não, porque, tipo assim, o jeito que eu tentei fazer foi, por exemplo, eu considerei que 600 seria um pico, sabe? Peguei essas 600, aí assim, qual que seria o N equivalente aos 600, entendeu? Depois Mas qual que aí seria dá um N inteiro, porque o N, né, o N grande, o N grande é o inteiro. Eu acho que para 600, com esses dados aí, e 600 nanômetros, o N grande não dá inteiro. Né? Então, eu considerei que qual que era o N mais perto dos 600 nanômetros. Acho que foi isso que eu fiz. Beleza. Para você saber a ordem de grandeza de qual N grande você está. Não foi isso que eu fiz. Nossa, eu fiz tanta conta aqui, mas precisava fazer muito menos. Isso. Eu achei o N grande mais perto dos 600 nanômetros, que dá um número grande, esse N grande. Né? Mas esse N grande permite calcular qual que é a transmitância, mas ele não dá um número inteiro para 600 nanômetros, uma espessura de 5 milímetros, né? E o índice de refração de 2,5. Então, peguei o número inteiro mais próximo. Para falar, o que ele quis dizer é que eu estou na região de 6.000 nanômetros. Tá, e a separação obrigado. entre picos nessa região, o valor que eu achei, tá? Não estou me responsabilizando por ele, eu tenho que conferir essas contas aqui, mas eu acho que está certo. Deu 7,2 nanômetros. Posso dar a resposta, né? Porque alguns problemas têm a resposta no livro, então mais um com a resposta. Delta lambda igual a 7,2 nanômetros. Tá, beleza. Obrigado, professor. Falou, Gabriel. Gente, então, na quinta-feira começamos as apresentações, né? No momento de espero que dê tudo certo. Ok? Qualquer problema que vocês tiverem para preparar as apresentações, me avisem. Um abraço, então, gente. Até quinta-feira. Abraço, professor. Boa tarde. Até mais. Obrigado. Beleza, Paulo Sérgio. Até quinta. Boa tarde.